quero complementar a todos com a paz do Senhor. Quero dar um bem-vindo a todos e desejar aí que as mãos de Deus continuem sobre a vida de cada um dos nossos irmãos. Todos vocês que são inscritos no nosso canal, teremos agora a segunda aula de angelologia, não é? Estamos falando da matéria de angelologia. Vamos dar continuidade ao nosso assunto, ao nosso tema, ok? E nós deixamos o escopo introdutório na lição passada, não é? E agora vamos dar continuidade, certo? Sobre os anjos, né? Nós falamos um pouco sobre a origem dos anjos, né? E também trabalhamos um pouco sobre o tempo da criação, qual o tempo da criação dos anjos, né? E assim sucessivamente. Então não saia daí. Se você é novo nesse canal, está passando pela primeira vez, seja bem-vindo. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Compartilhe também para que esse vídeo chegue a mais pessoas, tá? Muito bem. Todos que estão aqui no canal é que são nativos mesmo, tá? É que gostam de aula de teologia. E se você gosta desse perfil de estudo, seja bem-vindo, deixe seus comentários e eu responderei todos, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Qual a natureza dos anjos? Nós vamos aprender um pouco sobre isso, sua aparência, né? Sua beleza, sua categoria, né? Seu nome, seus nomes, né? E assim sucessivamente. Nós vamos ver na questão da aparência, né? A mulher entrou, disse que a mulher entrou e falou para o marido dizendo assim: um homem de Deus veio a mim, cuja a vista era semelhante à vista de um anjo terribilíssimo. Isso está escrito no capítulo 13, verso de número 6 de Juízes. Mateus diz que o anjo que presenciou a ressurreição do Senhor tinha um aspecto como um relâmpago. O segundo texto em foco aí, na primeira citação, fala da aparência terribilíssima. Quanto à sua estatura, a Bíblia não fornece maiores detalhes, mas nos leva a entender que há uma certa categoria maior que a estrutura humana. Salmo 8, verso 5. E outra menor, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo de número 21, versículo 17. É também muito questionada sobre o estudo dos querubins, né? Em 1 Reis capítulo 6, nos seus versos 23 a 24, nós vamos encontrar as medidas dos querubins que foram colocados no oráculo, né, do templo. E no oráculo fez dois querubins de madeira de oliveira, cada um na altura de 10 côvados, né? Uma asa de um querubim era de 5 côvados e a outra asa do querubim de outros 5 côvados, né? Então fala dessas dimensões. Não sabemos se esses querubins foram desenhados de acordo com as dimensões dos querubins celestiais, que são vivos, são seres vivos, são racionais, e muitas coisas que na Terra não foram feitas de acordo com aquelas que estão no céu, né? Esse é o mesmo conceito que foi aplicado a esses querubins. Então, o grande evangelista, já de saudosa memória, Billy Graham, o norte-americano, disse que no seu livro Anjos, Agente Secreto de Deus, ele diz: segundo parece, os anjos têm capacidade de mudar de aparência e de se transportarem de num relâmpago de suprema corte do céu para a terra. Não é? No judaísmo pós-bíblico, por exemplo, 7 anjos são mencionados pelos nomes. Segundo essas 7 concepções, o anjo custódio, o anjo da guarda, o anjo guardião do ser humano, Miguel ou Micael. No Islã tem Gabriel e Gibril, juntamente com Israfil, que guarda o trono de Alá, né? No zoroastrismo nós vamos encontrar, e no judaísmo, no islamismo, concebia-se anjos
como sendo gentil, de gentil aspecto, né? Por exemplo, quem visita o Irã pode contemplar uma linda figura de um anjo, segundo a imaginação artística, né, daquele país. Na Catedral da Armênia, em Isfahan, por exemplo, no Irã, no catolicismo conservador, a ideia angelical também difundida por Benedito, né, em 1921, ele determinou que a festa de todos os anjos fosse celebrada dia 2 de outubro. Né? Enfim, então tem vários assuntos, as características dos anjos, por exemplo, é muito questionada, muito perguntada, certo? E nós vamos, tem assunto aqui bastante, né? Sobejos, para tratarmos dessa questão. Sabemos que os anjos é uma realidade, né? Dentro dessas práticas, nós vamos encontrar aí o fator da realidade dos anjos, né? Nós vamos observar, por exemplo, a classificação dos anjos. Vamos lá, a classificação dos anjos. Existem várias categorias, várias classificações de anjos, né? Temos que tratar aí dessas especialidades da hierarquia, que apresenta o texto lá em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Então, essas diferentes classes estão distribuídas em classes diferentes. Por exemplo, a organização angelical, ela segue aí uma hierarquia distinta em 5 principais apresentações: tronos, que é tronoi, que quer dizer domínio; principado, que é arcai, que também potestade, que é exousiai; e poderes, que é dinamis, né, que pode eles, porque eles foram criados aí criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, ok? Então esses anjos são seres visíveis e invisíveis, sejam tronos, seja dominação, seja principado, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele, não é? Ele quem? O Senhor, nosso Deus. Então, ele está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-lhe sujeitado os anjos e autoridades e potestade. Esta classificação refere-se às esferas de governo, ao fim de distribuí-lo ou distingui-lo dos demais anjos a serem que somam o exército que atua diante de Deus, né? Os nomes dos anjos. Curiosamente, 2 anjos são mencionados pelos nomes nas Escrituras: Gabriel e Miguel. Gabriel e Miguel, esses anjos são mencionados pelo nome, não é? Seriam os únicos a ter nome? Certamente esses fatos são indícios de que todos os anjos tenham nome. Não podemos aqui pensar que pelo fato da Bíblia mencionar apenas 2 anjos pelo nome, os demais também não tenham nome, né? Ou seja, os anjos têm personalidade, logo cada um deve ser conhecido pelo seu próprio nome. Nós temos aí os arcanjos, a hierarquia, né? Arcanjo, termo arque quer dizer sumo ou chefe. Então esse prefixo refere-se a uma categoria especial de anjos que exerce função superior relativamente aos demais. Eles ocupam os principais lugares, né? Tem o arcanjo Miguel. O único arcanjo citado nas Escrituras é Miguel. Ele é o anjo responsável pela nação de Israel quando Daniel orava pela libertação do povo do cativeiro babilônico, né? Nós vamos ver menções sobre isso, né? Daniel capítulo 10, verso 13 e Daniel 10, verso 21. Há ainda outra informação sobre essa questão na carta de Judas. Ele é citado por disputar o corpo de Moisés com o diabo. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito de Moisés e não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. E disse, o Senhor te repreenda. Judas 9. Judas capítulo 1, verso 9. Judas só tem um capítulo, tá? No livro de Apocalipse, Miguel e seus anjos aparecem lutando contra o dragão, que é a serpente. Capítulo 12, verso 7. O arcanjo também, ele é citado pelo anjo Gabriel
em uma conversa com Daniel, e ele faz a citação do vosso príncipe. Ele se referia ao arcanjo Miguel, ok? Depois nós temos também os querubins. Os querubins, curiosamente, há alguns achados arqueológicos entre o povo assírios e babilônico, e persas, hititas, egípcios, né, de supostos deuses da característica semelhante descrita na Bíblia sobre o querubins, por exemplo. São peças de arte, algumas orando em palácios reais, né, e outras aparecem serem com corpo de homem, rosto de leão, e alguns alados também, né. Muitas são as ordens angelicais, provavelmente teremos surpresa no céu a respeito deles. Os querubins, por exemplo, formam uma ordem especial de anjos. Eles representam uma classe de adoradores, né? E são distintos de outras ordens, tanto pela função quanto pela aparência, né? E alguns estudiosos também não usam classificar os anjos como constam entre os seres celestiais, assim como os demais anjos. Ele aparece na ocasiões especiais e são estudados na categoria dos anjos, né? E assim sucessivamente. Qual a aparência? Nós começamos o vídeo falando disso, né? Os querubins têm rosto de águia, de leão e de touro e de homem. Não se sabe se são seres mutantes ou se estão definidos assim, né? Uns com aspecto e outros com outros. O querubim apresenta outras peculiaridades do seu aspecto e aparece aí várias vezes com 4 asas e outro com 6 asas, né? Ezequiel capítulo 1 e Apocalipse capítulo 4, verso 8. Assemelhando também aos serafins, né? O profeta Ezequiel demonstra grande familiaridade com essa categoria de seres celestiais. Ele descreve, além de asas, dos rostos, né, e as plantas do céu de seus pés, como uma bezerra, né? Capítulo 1, verso 7 de Ezequiel. Ele possui 4 faces e não se vivam para andar, ou seja, os pés seguem no rumo ao qual cada uma das faces olham, né? Então ele possui também olhos por todo o corpo. Ezequiel 10, Ezequiel capítulo 1, verso 16 e 17. Então o profeta ainda fala das rodas movidas pela força desses seres, né? O texto de Ezequiel, a palavra ofanis, ou seja, o qual não é conhecido em nenhuma tradução bíblica, aparece também no texto do capítulo 1, verso 5, né? O termo hebraico significa as rodas que permitem deslocamento do trono de Deus, né? Então, embora no texto não haja nítida identificação dos querubins, ofanis pode ser, segundo os estudiosos, significa também mais uma classe angelical que atua junto dos querubins, né? Isso são possibilidades, né? Querubim ungido, antes da queda, Satanás era um querubim ungido, ou seja, tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estava, no meio de pedras afogueadas andava. Capítulo 28, verso 14. No Éden dos querubins exercia a função de guardiões, como os homens pecou, quando o homem pecou, o Senhor fechou o jardim do Éden para protegê-lo, pôs um querubim do oriente do jardim e uma espada flamejante. Gênesis capítulo 3, verso de número 24. A razão de ter sido querubins ordenado a guardar o jardim pode estar diretamente ligado ao fato de que Satanás, antigo querubim ungido, contaminou o jardim, introduzindo ali o pecado degenerado à raça humana, né? Na Arca da Aliança, provavelmente devido ao fato dos querubins estarem posicionados diante do trono de Deus, né? Deus ordenou que pusesse na tampa da arca a chamada de propiciatório 2 querubins de ouro voltado um para o outro. Certo? Os querubins constituem uma ordem muito elevada entre os seres celestiais. As artes feitas em ouro com figura de querubim nada tinha a ver com a idolatria, mesmo porque a arca era vista apenas uma vez no ano, no dia do Yom Kippur, ou seja, a expiação anual, né? Os serafins, né? Os querubins também aparecem na arte do templo. E os serafins? Não há nas escrituras nenhuma outra menção aos serafins. A única referência
que nós temos é em Isaías capítulo 6, versículo de 1 a 8. Não é? Tudo que sabemos sobre essa classe de anjos é nessa passagem conhecida como seres ardentes. Os serafins têm acesso direto ao trono de Deus, exalta sua santidade, sua glória, não é? E a tarefa dos serafins está ligada à purificação. Isaías teve um encontro com os serafins por ocasião do seu chamado, né? Como vemos no texto, para o ministério profético. No auge do seu luto, na morte de rei Uzias, ele teve uma visão. O Senhor estava sentado sobre um alto sublime trono e o seu séquito enchia o templo e os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto e com 2 cobria os pés e com 2 voava. Então, diante dessa visão aterradora, por exemplo, Isaías sente aflorar o peso do seu pecado e sofre uma sensação de morte, né? Ele foi visitado nesse período. Depois nós temos o Gabriel também, que essa classe de anjos representa os demais anjos. Gabriel aparece na Bíblia mencionado pelo nome, sem, no entanto, dar a qualquer classificação que seja de arcanjo, de querubins, de serafins, né? Entre os judeus são listados alguns arcanjos. Gabriel figura entre eles, né? Alguns dos arcanjos, segundo a tradição judaica, e não segundo a Bíblia, mas são Uriel, Rafael, Miguel, Remiel, Jegudiel, Salatiel, Jeremiel e Gabriel, e outros esses são os arcanjos, são de arcanjo, que não são unânimes entre as linhas existentes no judaísmo. Gabriel significa poderoso e aparece 4 vezes nas escrituras, sempre como mensageiro ou revelador dos propósitos divinos. Em suas aparições, nós vamos registrar aqui algumas delas, as 4, aliás. A Daniel ele apareceu dando a revelação escatológica, isto é, acerca do fim dos tempos. Daniel capítulo 8, verso número 15 a 27. A Zacarias para anunciar o nascimento de João Batista, capítulo 1 de Lucas, verso de número 19. E apareceu também a Maria para anunciar o nascimento de Jesus, Lucas capítulo 1, verso 26 a seguir. E reaparece a Daniel na revelação das 70 semanas, no capítulo de número 9, versículo de número 21. Então não conhecemos seres, embora sejam muitos números na Bíblia, muitos números, a Bíblia não revela que havia categoria angelical, outras categorias angelical além dessas aqui mencionadas, né? Então nós podemos observar que tudo isso está inserido no contexto bíblico. Quais a característica dos anjos? Suas características, cada vez que se lê que um anjo se apresentou, alguém pode trazer uma mensagem ou por outra razão, por exemplo. Então notas que foi sempre para o bem que o indivíduo de uma coletividade. Os anjos representam sempre para o bem, tanto para o coletivo quanto para a individualidade, né? Os anjos representam o próprio Deus, por isso são sempre reverenciados, respeitados pelos seres humanos. Os anjos são dóceis, a mansidão dos anjos decorre da natureza espiritual. A mansidão é própria de um ser espiritual, né? E assim sucessivamente. Dando sequência aqui, a característica dos anjos: eles são dóceis, tranquilizam as pessoas, corteses e respondem, são santos em tua santidade de Deus, chamados pelos santos, são sábios, são reverentes, lição para a igreja, eles estão presentes na Assembleia dos Santos, são obedientes, tem os anjos decaídos também, tem os fiéis e são festivos, né? A mansidão dos anjos decorre de sua natureza espiritual, tranquiliza as pessoas, a ajuda do Senhor é personificado na figura de um anjo, a ponto de que os homens configurem como ele, confundirem com ele, ou seja, cortês. Tanto em Pedro como em Judas encontramos situações que descrevem a cortesia desses seres que representam mesmo uma situação, mesmo estando em situação de desconforto, eles estão sempre dóceis, né? E assim sucessivamente, né? Quando vamos ver também a designação de santos, né? São santos, né? Eles
podemos ver que essa designação na Bíblia é destinada a Israel, aos animais de sacrifício, aos incensários do fogo no culto, aos utensílios e gratos, né? Grados do templo, enfim. Então temos sempre informações sobre esses anjos, sobre os seres angelicais, né? Sobre os seres angelicais. Podemos observar que em todo esse contexto, né, eles têm aí essa representatividade. Ele em tua santidade de Deus, são chamados de santos pelo Senhor, né? E a sua natureza, né? A natureza dos anjos, eles desperta muita curiosidade, muita curiosidade. A Bíblia não se recusa a respondê-la, né? Ou seja, as menções bíblicas sobre os anjos, porém, os anjos decorrem não somente da descrição relatada pelos que tiveram os privilégios de vê-los, né, no tempo passado, enfim. Né? É uma sistematização que nossos estudos vão trabalhar em cima disso aí. Por exemplo, a natureza dos anjos, eles são velozes, são assexuados, são fortes, são gloriosos, superiores aos homens, são invisíveis e são imortais. Os anjos são imortais, né? Dentro desse estudo, dentro desse conceito de estudo, nós vamos observar que nós estudamos que a angelologia também trata da natureza dos anjos, é disso que estamos falando, é o que estamos falando agora. Os anjos são gloriosos, né? Então, e quais os limites dos anjos, né? Uma ação restritiva, por exemplo, embora os anjos sejam bem chamados de seres celestiais, também chamados de seres celestiais, eles obedecem ao limite imposto por Deus. Os anjos são emissários de Deus, né? Mas não tem a presunção de tomar o lugar de Deus. Algumas vezes um anjo era confundido com o próprio Deus, né? Causando temor àqueles aos quais ele se manifesta. Às vezes era o próprio anjo do Senhor, outras vezes era o outro anjo, né? E quando vamos ver uma ação restritiva de um ser espiritual que goza de regalias muito distantes, né, daqueles que estão confinados em corpos materiais, a matéria é restrita à condição de tempo, de espaço, além de sofrer deterioração natural, né? E assim sucessivamente. Ainda dando sequência no que nós estamos tratando, né? Quais os limites dos anjos? Os anjos obedecem às ordens divinas, não evangelizam, não transmitem mensagens de salvação, não recebem adoração, práticas agnósticas, participam dos cultos, serão julgados pela igreja, né? Essa é a característica, é o limite característico dos anjos, né? Podemos observar que nós temos aí informações sobre isso, né? Aos anjos não é dada a incumbência de evangelizar, não tem essa incumbência, né? Nós vamos ver que dentro da angelologia tem ainda pessoas que negligenciam essa matéria, não é? Vamos ver três aqui. Primeiro, os gnósticos, eles prestavam atenção aos anjos depois então da Idade Média, com as crenças absurdas de rituais, bruxarias, com culto aos anjos, e agora nos últimos estudos aí, nos últimos dias, estudos cabalísticos personalizados no meio esotérico, místico, enfim. Segundo, a aparência, a evidência de possessão demoníaca, né? E terceiro, a prática acentuada do espiritismo, né? Que crescerá assustadoramente nos últimos dias, entendeu? Então nós temos aí o anjo e a sua natureza, anjos caídos também, né? Nós vamos estudar a posteriori isso aí também, né? A origem, toda essa tratativa
que os anjos representam, né? Que os anjos representam. Então, quando vamos trazer esse escopo sobre essa natureza, né, dos anjos, nós vamos observar o quanto eles são importantes. Quais as atividades deles? Primeiro, eles são organizados tanto aos anjos bons quanto aos maus, ou seja, os maus é demônio, que formam corporações organizadas com seu conjunto. Eles compõem exércitos. Disse mais, pois ouvi a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército celestial em pé. Não é? 2 Crônicas, capítulo 18, verso 18 e 1 Reis 22, verso 19. No mesmo instante que apareceu um anjo, uma multidão de exércitos celestiais também louvando a Deus. Né? Quais as atividades dos anjos? Por exemplo, eles entregam mensagem, fazem petições, dão interpretações, participam de eventos proféticos, né? Estão sempre diante do trono, são guerreiros, serão julgados pela igreja, constituem os exércitos celestiais, são guardiões, né? Anjo da guarda, anjo individual e anjo dos pequeninos, né? E assim sucessivamente. As ocupações dos anjos. Os anjos fazem jus ao nome, são mensageiros. Então, quando entregam a mensagem, sejam delas de cunho imediato ou futuro, né? Ou futuro. Além de servirem como mensageiro, eles também são adoradores, guerreiros, guardiões. Então, os anjos terão total participação no evento apocalíptico. Total participação. Eles terão juízo sobre a terra, A intensidade da tarefa angelical será grande no fim dos tempos, ok? João Batista, o nascimento de João Batista foi anunciado por Zacarias. Foi anunciado a Zacarias pelo anjo Gabriel. Não é? O nascimento de Jesus também foi anunciado a Maria pelo mesmo anjo. Um anjo fala a Daniel acerca da grande tribulação, quando Paulo sofreu aí um naufrágio ao caminho de Roma e recebeu a mensagem de um anjo, né? E assim sucessivamente. Os anjos, eles dão interpretações, eles participam de eventos. Os anjos são guerreiros, né? São guardiões. Os anjos, o anjo individual, por exemplo, é correto afirmar que cada crente tem um anjo particular com missão de acompanhá-lo a vida. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o anjo do Senhor está sobre nós, né, e conosco. Entendeu? Então, os anjos dos pequeninos, também Jesus disse que as criancinhas têm seu anjo. Vede quando desprezais alguns desses pequeninos, porque quem vos fizer com os seus anjos no céu, né? Vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face do meu Pai que estás no céu, né? E assim, outras tarefas que são atribuídas aos anjos, né? Ele oferece proteção, ajudam aí nas decisões e assim sucessivamente. Eles acompanham os crentes na morte, né? Eles prefiguram a vida do Filho, Jesus Cristo, né? Quais a característica do anjo do Senhor? Temos aí o anjo do Senhor também. Ele prefigura a vida do Filho, apresenta a teofania, que é Deus se fazendo presente. Ele dá livramento, ele trabalha na questão de castigar, né? Identifica-se quando vamos ver a forma toma a forma da humanidade. Ele acompanhou Moisés no êxodo, né? Um anjo criado possui autoridade absoluta, né? Um anjo identificado pelo nome, suas ações provam sua divindade, né? E assim sucessivamente. Então a lista é vasta sobre a característica dos anjos, né? No Novo Testamento, depois tem anjos também no Antigo Testamento. No caso aqui eu estou trabalhando o contexto, o sentido geral, tanto no Testamento quanto no outro, né? Não estou fazendo distinção disso no momento, agora, né?
Então, quando vamos ver toda essa identificação de quem são os anjos, né? Por exemplo, nós vamos ver as suas categorias. Nós vamos observar que eles têm forma determinada, como por exemplo, os anjos têm cabeça, capítulo 10, verso 1 de Apocalipse. Em Atos 6,15 diz que eles têm rosto, suas mãos à direita e à esquerda, né? Seus pés, o direito e o esquerdo, enfim. Então apresenta como ser humano, né? Como pessoa. Eles são apresentados assim, né? Porque tem cabeça, tem rosto, não é? E assim sucessivamente. Então, o que tange o ofício dos homens representa na Escritura, por exemplo, arcanjos, anjos, querubins, serafins, hortes, principados, potestades, príncipes, não é? Tudo isso faz parte dessa hierarquia, não é? E, enfim, dentro desse conceito nós vamos observar que a realidade dos anjos, como já vimos em ocasiões de verificar, tem vários significados e aplicações, dependendo do contexto. Pode se referir a Deus, a Cristo, né, aos homens e assim sucessivamente. Então, vamos estar aprendendo aí o quanto podemos, tá bom? Deus abençoe todos. Canal Rascunho da IBD, ou Rascunho Teológico, melhor. Rascunho Teológico, ensinando para transformar vidas. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Um abraço a todos.